Bom, gente, mais uma vez, vamos, recomeça, né? Obrigado a todos pela presença. Então vamos lá. Bom, gente, com todo respeito aos assuntos já tratados aqui no curso, eu acredito que esse seja um dos mais importantes, até em razão da atividade de assessor parlamentar. Essa matéria está extremamente vinculada ao exercício do vereador e, consequentemente, do assessor parlamentar. A Constituição Federal, ela estabelece que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. A estadual repete, né, os três poderes. A lei orgânica do município já diz, são poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo, porque não existe um judiciário municipal na nossa estrutura. Na verdade, esses três poderes não são bem poderes, são funções do poder. O poder estatal é uno, é o entendimento majoritário hoje. Então, executivo, legislativo e judiciário seriam funções do mesmo poder. Mas, é claro, essa corrente vem desde a Idade Antiga e é o que a gente adota até hoje. Cada um dos poderes possui funções típicas e atípicas. A função típica do Poder Executivo é administrar a coisa pública. Do Legislativo é elaborar leis e fiscalizar o Executivo. E do Judiciário é julgar. As atípicas decorrem da independência entre os poderes. Por quê? Porque o Legislativo administra o seu... Se administra. Não faz sentido, por exemplo, o Executivo administrar o Legislativo. Quem administra a Câmara, por exemplo, é o presidente da Câmara. E o Legislativo também julga. Por exemplo, processos administrativos disciplinares e sindicâncias não vão para apreciação do Judiciário. Quem aprecia é o Legislativo. Mas voltando, função típica do Legislativo: legislar, elaborar projetos de lei e fiscalizar o administrativo, o Poder Executivo, desculpe. Para legislar, elaborar os projetos de lei, o vereador, no caso, para apresentar um projeto de lei, ele tem que atender certos requisitos, ele tem que observar no projeto de lei, nas proposições de um modo geral, ele tem que respeitar certos requisitos, sob pena de o projeto não ser aprovado, né, ou pela Comissão de Justiça e Redação, ou pelo plenário, parar em alguma das comissões. Veja, o regimento interno da Câmara diz: proposição é toda matéria sujeita à deliberação do plenário. As proposições poderão consistir em projetos de lei, projetos de decretos legislativos, projetos de resoluções, vetos, requerimentos, indicações, substitutivos, emendas, subemendas, pareceres, moções e recursos. Fui informado de que isso aí tudo já foi trabalhado com os senhores, então não vou repetir o conteúdo que já foi ministrado. Então, agora sim, limitações ao poder de legislar. São os requisitos para a apresentação das proposições. Competência. A competência, ela tem que ser observada por todos aqueles que possuem o poder para apresentar um projeto de lei.
nenhuma autoridade no Brasil tem competência para apresentar projetos sobre toda e qualquer matéria. A Constituição Federal, ela reparte a competência entre os entes da federação, entre executivo e legislativo, judiciário, todos, né, que possuem a competência para legislar. A Constituição vai apontar quem é competente para o quê. Constituição Federal, gente, ela estabelece: compete privativamente à União legislar sobre. Privativamente, vocês entendam exclusivamente. Então, todas as matérias que estiverem elencadas aí não podem ser objeto de lei, nem dos estados e nem dos municípios. Não sei, faço a leitura, vocês leem, não sei. Por exemplo, inciso 1º, direito penal. Direito penal é competência privativa da União. Um vereador, portanto, não pode elaborar um projeto de lei criando uma conduta típica, criando um novo crime. Não pode existir um crime só dentro de Cascavel. Direito do trabalho, também, não pode. Vou apontar as que eu entender mais relevantes. Normas gerais de licitação e contratação. O município não pode elaborar nenhuma norma geral de licitação e contratação. Norma geral, quer dizer, alguma coisa específica é dado ao município o poder de tratar por meio de lei. Artigo 24, Constituição Federal ainda. Competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal. Também, portanto, o município não pode legislar sobre essas matérias. Isso aí, gente, é muito importante para vocês no momento de auxiliar o vereador a elaborar um projeto de lei. Sempre bom olhar isso aí para não acontecer do projeto ser rejeitado por incompetência material. Direito tributário, por exemplo. O município não pode criar um tributo. Não pode, por exemplo, criar um imposto sobre algo que não é tributado fora do município de Cascavel, por exemplo. Isso aí, gente, se vocês quiserem... Bom, eu encaminho para o Walter depois, passar para vocês por e-mail. Importante, porque também existe na esfera estadual em relação ao município. A gente vai ver depois. A competência concorrente entre a União e os Estados. Nesse artigo 24, essas matérias que a gente acabou de ver, competência concorrente, como que ela funciona? A União estabelece normas gerais e o Estado as normas específicas adequadas à sua realidade. Então, caso a União não tenha legislado sobre o assunto ainda, o Estado pode tecer as normas gerais. Depois, a União legislando sobre as normas gerais, o que o município legislou em norma geral está revogado. Isso aqui acontece também em relação ao Estado e ao município. Competência concorrente entre Estado e município se aplica também. A gente vai ver quando mostrar aqui a Constituição Estadual, que repete, ser repetido na íntegra pela Constituição Estadual do Paraná. Competência estadual. Tudo que não for disciplinado pela Constituição fica com o Estado. Aí está, competência dos municípios. Importante. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Essa é a principal reserva que é feita pela Constituição
ao legislador municipal. Tudo que for assunto de interesse local, o município pode, sim, legislar a respeito. Por exemplo, trânsito. O município não pode, por exemplo, determinar que dentro de Cascavel não é obrigatório o uso de cinto de segurança. Isso aí não é dado ao município tratar. Mas pode, por exemplo, mudar o sentido de uma rua. A rua que tem a mão dupla, sentido único. Por quê? Porque não interessa à União, nem ao Estado, qual o sentido da rua aqui em Cascavel. É um assunto de interesse local. Diz respeito apenas e tão somente ao município de Cascavel. E eu digo isso por relação, isso se aplica a nome de praça, se o município quiser estabelecer. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Eu aprontei alguma. Vamos continuando. São assuntos que não dizem respeito ao Estado do Paraná, ao governo do Estado do Paraná, nem à presidência da República. Quem cuida disso é o prefeito, é a Câmara Municipal. A lei orgânica do município, o que ela diz? Ela repete o que a Constituição estabeleceu. Ao município compete prover a respeito de seu peculiar interesse e bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições: legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, além de legislar sobre interesse local, que é o que a gente conversou agora há pouco, existe essa competência para suplementar, completar a legislação federal e estadual no que couber. Acaba sendo assunto de interesse local. Tá, gente. Agora vamos tratar de iniciativa. A iniciativa, os projetos de lei, as regras que tratam de iniciativa, também são regras sérias que não vão passar despercebido pela Comissão de Justiça e Redação, por exemplo, pelo plenário, por exemplo, e principalmente pelo Executivo. Caso, por exemplo, passe batido pela Comissão de Justiça e Redação, pelo plenário, caso o plenário vote, aprove um projeto com vício de iniciativa, e mesmo que o Executivo aprove esse projeto de lei com vício de iniciativa, esse projeto de lei será inconstitucional e caberá ação declaratória de inconstitucionalidade em face dele. Caso seja aprovado aqui na casa, o prefeito vete, volte para casa e a Câmara derrube o veto, cabe ação declaratória de inconstitucionalidade. A lei será declarada inconstitucional e não terá nenhum efeito. Seus efeitos serão cancelados desde o início. Então, muito importante também conhecer as reservas de iniciativa. Nesse caso, a Constituição Federal, ela traça ela reparte a iniciativa entre Executivo, Legislativo, Judiciário e até o Ministério Público. O Judiciário, ele tem iniciativa no quê? Apenas na sua organização. Então, normas de organização dos tribunais, quem cuida é o Poder Judiciário, eles que vão apresentar o projeto. Ministério Público, quem vai apresentar? O Procurador-Geral da República. A divisão maior aí, no caso, então, é feita entre o Executivo e o Legislativo. Então, diz a Constituição Federal, são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas, disponham sobre criação de cargos,
funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, ou aumento de sua remuneração, aplicável aqui também. Organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviço, que cuida dos territórios. Servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Não pode a Câmara tratar desse assunto quando se tratar dos servidores do Executivo. Também, iniciativa reservada do Executivo, as leis orçamentárias, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais. Então, PPA, LDO e a LOA. O projeto deve partir do Executivo, sempre. Constituição Estadual, reparte da mesma forma, se vocês prestarem atenção. Que a iniciativa vai caber aí à Assembleia, Governador do Estado, Presidente do Tribunal, Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos. Vejam lá, Constituição Estadual, ela reserva ao Governador do Estado, esse projeto está funcionando? Tá? Reserva ao Governador do Estado a iniciativa para criação de cargos, função ou empregos públicos, servidores públicos do Poder Executivo, estruturação das secretarias de Estado, tudo isso aí, iniciativa reservada ao Poder Executivo. Um projeto de lei tratando disso, partindo da Câmara, inconstitucional. Novamente, para o Governador do Estado, reserva iniciativa ao PPA, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA. Lei Orgânica do Município. Iniciativa do Prefeito. Vocês vão ver que repete, mais uma vez, o que tem na Constituição Federal, o que tem na Estadual. Iniciativa do Prefeito. Cria encargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, ou aumente sua remuneração. Pois não. Por favor, Samário. Deixa eu ver se eu acho. Oi. Aí? Não, ele fala dos subsídios aí. Isso aí é importante. Isso aí é importante eles ficarem cientes, que é o seguinte, isso daí é matéria de iniciativa reservada da Câmara. Isso daí não pode nem a fixação dos subsídios dos vereadores, do prefeito, a fixação dos subsídios. Sim, não, aí sim. Não cabe a iniciativa popular nem ao prefeito. Isso aí é iniciativa reservada da Câmara. Só um pouquinho, Samário. Eu já estou vendo um monte de matéria nos jornais aí dizendo que vão apresentar emenda à lei orgânica, projeto de lei de iniciativa para fixar o subsídio dos vereadores para a próxima legislatura. Isso daí já pode tirar o cavalinho da chuva. É bom vocês alertar os vereadores de vocês, isso daí não pode. Quem fixa o subsídio é a Câmara Municipal, os vereadores. Claro. É a própria Câmara. E ela está decidindo a seguir a orientação do Executivo, não? A fixação, você fala dos vencimentos, aumento ou da revisão geral? Revisão geral. Tem que seguir o percentual do Executivo. A alíquota, né? A alíquota é a mesma. Está voltando. Iniciativa do Prefeito. Cria encargos, funções... Não, imagina, Samário. Por favor, quem tiver dúvida também, quiser perguntar, fica à vontade. Tá. Cria encargos, funções ou empregos. Criem, estruturem e definam as atribuições dos órgãos da administração pública municipal. Então, por exemplo, é um projeto de lei que atribua a uma secretaria do Executivo determinada função inconstitucional.
Criação de secretaria por iniciativa do Legislativo, nem pensar, inconstitucional. De novo, reservando ao Executivo a iniciativa para as leis orçamentárias, não podem partir da Câmara. Gente, acabou rápido essa aula. Hein? Previsão orçamentária, gente. Outro requisito indispensável para um projeto de lei. Toda lei que criar um encargo, toda lei que criar uma despesa para o município, para qualquer município, também para o legislativo, ela tem que respeitar isso aqui. Não é admitido um projeto de lei que crie um encargo que não esteja previsto na lei orçamentária. Além disso, todo projeto de lei que cria um encargo, ele deve apontar no seu corpo qual é a dotação orçamentária. Se não tiver isso, inconstitucional também. Então, plano plurianual, o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei de Orçamentos Anuais, a LOA. O que é cada uma? Plano plurianual, ele tem a duração de 4 anos, e ele é destinado a organizar e viabilizar a ação pública. Aí está esse conceito, eu peguei no site do Ministério do Planejamento. Lei de Diretrizes Orçamentárias, todo ano, né, há uma nova lei. Eu até coloquei o número das leis ali antes, gente, para quem quiser olhar depois, não sei se for o caso, está ali do lado. As leis vigentes aqui hoje no município de Cascavel, que tratam da previsão orçamentária. PPA. Oi. Estou sem áudio? Oi. Eu estava falando longe, então. Ouviram o que eu falei, mesmo assim? É? Ah, então tá. Lei de diretrizes orçamentárias, também. São leis que fixam os gastos do município, o valor que será gasto. Por exemplo, a verba da Câmara anual parte daqui para o Executivo, é informado, o Executivo elabora o projeto de lei com a informação dada pela Câmara. Curiosidade. Mas, mais uma vez, gente, não pode partir daqui um projeto de lei criando, nem do Executivo, criando despesa sem previsão orçamentária. Inconstitucional, ilegal, viciado. Se não parar na Comissão de Justiça e Redação, ou nas outras comissões, vai parar no plenário. Se passar pelo plenário, vai para o Executivo, mais uma vez. Aprovada, inconstitucional. Não cabe. A LOA também, o conceito aí. Bom, gente, era só isso. Foi um material curto que passaram para eu trabalhar. Eu não trouxe aqui requisitos formais, por exemplo, ementa, justificativa. Não foi passado a minha incumbência. Esse foi o material, os requisitos que passaram para mim. Uma aula curta, mas assim, não tinha muito a falar. Pois não, seu Mário. Não, só para concluir, em relação à admissibilidade, que é o tema que está tratado hoje, a Câmara de Cascavel peca há tempo, há anos, sobre não ter a comissão de admissibilidade da proposição. Que praticamente 95% das câmaras municipais, tem a comissão de admissibilidade, que inclusive é comandada pela Procuradoria Jurídica da Câmara. Deveria ter a Câmara de Cascavel. Essa comissão de admissibilidade não deixa o projeto nem seguir se ele possui qualquer vício de nacionalidade. Vai verificar a funcionalidade. Eu não sei se todos aqui têm conhecimento, mas muitos projetos de lei param por pecar nisso aí. Por pecar nos requisitos aí de requisitos exigidos pela lei para a proposição. Mas não fazer o que faz a Câmara de Cascavel hoje, que passa, é provocada a Procuradoria Jurídica, é dado o parecer contrário, aí tem uma assessoria jurídica na Comissão de Justiça, dá o parecer contrário, e mesmo assim o projeto segue tramitando. O
Gente, isso aí por isso que eu digo, o conhecimento desse conteúdo é indispensável para vocês. Vocês que auxiliam os vereadores no dia a dia, vocês que vão poder orientar o vereador no momento de elaborar, indicar isso aí para o vereador, porque senão volta o projeto e fica fica uma criação, uma situação, além de complicada, é um problema que não tem como sanar depois. Uma vez protocolado, pode passar pela Justiça e Redação? Pode passar pelo plenário? Pode até ser aprovado pelo prefeito, mas é inconstitucional. Se alguém atacar a norma depois, não tem o que fazer. Todos os efeitos da norma serão cancelados desde o início. Então, por isso que tanto competência, quanto iniciativa, quanto previsão orçamentária, indispensáveis para ser observado no momento da elaboração da proposição e de todo o processo legislativo. Bom, gente, eu não sei. Com assunto curto mesmo, não tinha muito o que trabalhar. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu vou encaminhar esse material para o Walter, sugerindo que ele encaminhe para vocês. Então, se tiverem interesse, estão aí as normas federais, estaduais e do município para consulta. Consulta nisso aí é necessária. Por vezes, nós da Procuradoria precisamos também olhar, mesmo conhecendo, a gente precisa olhar para confirmar, porque não é uma matéria simples de se analisar. Então, o que a Procuradoria orienta a todos, né, é sempre, no momento de propor um projeto de lei, observar isso aí, evitando, assim, problemas para o futuro. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então tá, gente. Obrigado. Desculpa, o conteúdo pequeno mesmo, mas não tinha muito a dizer. Obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida depois, por favor, procure a gente na Procuradoria.